Olá, meu nome é Paulo Alcântara, eu trabalho aqui no Tribunal de Contas, lotado na Escola de Contas, no IPC, sou gerente de pesquisa e inovação. Trabalho no setor público há 30 anos e hoje aqui vou apresentar para vocês, vou comentar com vocês sobre uma obra que eu li e que eu achei muito legal, muito interessante. É uma obra que fala sobre história, sobre a nossa história, né, a história do Brasil, sobre livro, né, um livro que fala sobre livro, e mais do que isso, fala sobre biblioteca. Por isso que eu achei legal indicar, porque a gente está gravando aqui, né, e a gente tem uma biblioteca muito boa aqui no tribunal, e um livro que fala sobre viagem. Então, muitas coisas boas reunidas. Viagem, qual viagem, né? É a viagem justamente de uma biblioteca que saiu de Portugal, cruzou o oceano, veio para o Brasil e ficou, né? A obra é essa obra aqui, A Longa Viagem da Biblioteca dos Reis, de autoria da Lília Schwartz, que é uma historiadora, professora da USP e fundadora da Companhia das Letras, uma editora bem conhecida, com dois outros autores, né? Paulo César de Azevedo e Ângela Marques da Costa. Então, o subtítulo é Do Terremoto de Lisboa à Independência do Brasil. Então é muito interessante porque a gente tem a oportunidade de conhecer a história do Brasil, desse período, e essa aventura bem legal que é a questão da biblioteca, né, vindo para cá. Aí o livro começa a falar sobre a história das bibliotecas, desde a Biblioteca de Alexandria e outras bibliotecas aí mundo afora, da Universidade de Oxford, e também bibliotecas especificamente em Portugal, né? Essa biblioteca de Portugal, é uma biblioteca real, uma biblioteca que era da realeza de Portugal. Desde muitos séculos atrás, a realeza comprava livros para educar os filhos de reis que iam virar reis depois, né? E eram consideradas como tesouro pela realeza de Portugal. Essas bibliotecas também eram consideradas como um símbolo de status, para passar a imagem de Portugal para outros países, que era um país assim, culto, um país que gostava de ler. Era meio como eu falei, um símbolo de status, nessas bibliotecas reais. E elas eram adquiridas ao longo do tempo, os livros, os reis mandavam comprar as melhores obras disponíveis aí na Europa, principalmente na Ásia, pinturas também, e aumentando essa biblioteca rei após rei, né? No entanto, houve um grande terremoto em Lisboa em 1755 que destruiu a cidade quase toda e também a sua biblioteca. Mas, logo após esse terremoto com incêndio, maremoto, tudo junto, conhecido como terremoto de 1755, o governo da época de Portugal, o rei, ele reiniciou a biblioteca. Então, começou a comprar novamente tudo de novo, certo? Todas as obras novas, começou a investir na montagem dessa biblioteca. E era um orgulho, né, para a realeza. No entanto, aconteceu uma grande mudança lá em Portugal com a invasão, a ameaça, né, da invasão das tropas do Napoleão Bonaparte. E o que aconteceu, a gente sabe. Toda a família real veio para o Brasil, né? Até uma cor bem diferente, um rei fugir do seu país, deixar o seu povo descoberto e fugir para outro local. Fugiu para uma colônia de Portugal, que era o Brasil na época. É uma coisa muito diferente isso. E a primeira vez parece que um rei europeu assim sai e vai morar num país tropical, nos trópicos. Foi uma total novidade na época. Em 1808 ele veio, ficou até 1821, né, ficou 13 anos no Brasil. E aí, quando ele veio, ele não podia vir sem ele, né? Família real, nobres, né? Muita gente veio. Ele não queria deixar a biblioteca para você ver o valor que ele dava. Não só o rei específico, Dom João VI, que era o príncipe regente, né? Que depois virou rei, ele valorizava a ponto de, não, temos que levar. Então, várias caravelas lotada de caixas com livros, parece que ficaram alguns ainda, mas todos cruzaram o Atlântico nessa época, levava meses,
com a família real que chegou ao Rio de Janeiro e lá instalou a Biblioteca Real, né, que estava em Portugal e veio para o Rio de Janeiro, próximo ali ao palácio onde eles moravam. E essa biblioteca ficou lá durante todo esse período e foi sendo ampliada também com acervos, bibliotecas de alguns nobres ou pessoas importantes, né, que iam falecendo e a família pegava, doava, ou mesmo que eles compravam acervos de bibliotecas particulares, e aí aumentando, ampliando o acervo dessa biblioteca. E ela foi crescendo, crescendo, e hoje em dia ela existe ainda, que eu recomendo todo mundo visitar. Eu pelo menos visitei já quando eu morei no Rio, a Biblioteca Nacional, que teve os primeiros cursos de biblioteconomia, né, no Brasil. E essa biblioteca está lá, que foi justamente a Biblioteca Real, essa que atravessou todo o Atlântico, né, uma biblioteca que viajou, também deve ter sido uma novidade na história, e ela ficou no Brasil como Biblioteca Nacional. Hoje em dia você pode ir lá visitar diversas obras raras. O prédio é muito bonito, fica na Avenida Rio Branco, na Praça da Cinelândia. Em 1821, Dom João VI retornou a Portugal, né? Em 1820 houve uma revolução na cidade do Porto, Revolução Liberal, e que exigiu o retorno do rei a Portugal, né? Então, Dom João VI, ao retornar, deixou, né, ele retornou a Portugal para resolver essas questões e lá ficar, e deixou a biblioteca no Rio de Janeiro. Um ano depois, houve a independência, em 1822, houve a independência do Brasil em relação a Portugal, né? Por Dom Pedro I, filho do rei. E Portugal, então, cobrou todos os itens que havia deixado no Brasil. Navios, investimentos feitos em quartéis, pagamentos e, inclusive, a biblioteca. A biblioteca, Portugal cobrou do Brasil a biblioteca e foi um valor alto, né? Aqui no livro fala dessa relação toda de pagamentos que o Brasil teve que fazer a Portugal, incluindo a biblioteca, que é um dos itens bem valiosos lá nessa relação. Então, muito interessante isso que o rei trouxe, mas com a independência do Brasil, Portugal ficou sem essa biblioteca, deixando no Brasil, porém, fez a cobrança, né, para que o Brasil pagasse. E no livro também tem diversas ilustrações, é um livro muito bonito de ver sobre obras, né, da época, retratando, né, acontecimentos históricos, sobre bibliotecas. Tem também muitas informações sobre as expedições de artistas que vieram ao Brasil retratar, Debré, e que é bem interessante o livro também por isso, não só por causa da parte da biblioteca, mas para conhecer esse período da história do Brasil. Então eu queria recomendar bastante que vocês façam essa viagem, né, a longa viagem da Biblioteca dos Reis, uma viagem que fala também de história, de arte e fala sobre livros. Queria agradecer, né, o convite do Instituto Plácido Castelo, da Biblioteca Ministro Raimundo Girão, para que eu conversasse com vocês sobre essa obra. Obrigado.